Olá, então seguindo o nosso estudo, a gente vai estudar a arquitetura interna do Atmega, tá? Que é o microcontrolador utilizado no Arduino, na plataforma Arduino. Então a gente vai estudar esse material aqui, ó, a arquitetura interna do Atmega, professor Anderson Santana, tá? Eu vou visualizar, né? Vocês podem baixar na casa de vocês aí ou no celular esse conteúdo. Eu vou mostrar aqui para vocês em forma de slide. Aqui. Então, a arquitetura interna dos microcontroladores, né? Essa arquitetura, ela é bem difusa, né? Eu vou explicar um pouco sobre o microcontrolador que a gente utiliza, mas se eu pegar um microcontrolador da Microchip, por exemplo, o PIC, tá? Ele tem uma arquitetura bem semelhante, tá? As estruturas são as mesmas, né? Questão de memória, microprocessador, barramentos de dados e assim por diante, né? Então eu vou abordar ele, focando nele, mas em um termo mais geral, tá? Bem geral, que pode ser aplicado tanto para os microcontroladores da Microchip ou da ST, que é o MSP 430 e aí vai, né? Os microcontroladores de geral, né? Fazer uma abordagem mais geral, tá? Então o que a gente vai ver, né, um microcontrolador, né, um conceito de microcontrolador, um pouco o que são eles, né? O diagrama em bloco da arquitetura Atmega, esse diagrama eu peguei lá do datasheet, tá? E o diagrama da CPU do AVR, né? O AVR é um microprocessador do microcontrolador da Atmel, tá? Então, microcontrolador, né? Com o passar dos anos, tá? Os sistemas computacionais se tornaram mais baratos devido à sua grande aplicação, né? Em tempos modernos como nós, tá? Então, olha só que eu vou falar. Os microprocessadores acabaram sendo aplicados cada vez mais em sistemas onde se utiliza o processamento da informação, tá? Cálculos complexos eram seu principal objetivo, sendo empregados em equipamento onde a informação é o foco principal, né? O microprocessador ele vai processar a informação, tá? E alguns microcontroladores, no entanto, evoluíram com foco de controle, agregando funcionalidades relativas aos sistemas digitais analógicos. Então, o que aconteceu? Tá? Alguns microcontroladores começaram a embutir, né? Circuitos digitais e analógicos, como, por exemplo, memória, conversores analógicos digitais, temporizadores e assim por diante, tá? Com menor poder computacional, né? É um converter curto. Tirei um pouco do poder computacional e coloquei outros circuitos, tá? Dentro do chip, mas com funções relativas ao controle dispositivo. Esses passaram a ser chamados microcontroladores. Então, o que são microcontroladores? São microprocessadores com funções, tá? Com algumas funcionalidades referentes a circuitos analógicos digitais, tá? O que é isso? Tem um microprocessador dentro do chip, lá o meu bloco microprocessador, e coloco lá uma memória, um conversor, um temporizador, coloco outras funcionalidades, outros circuitos, tá? Então a gente chama isso de microcontrolador, tá? Aqui então do Arduino Nano e aqui do Arduino Uno, tá? Então os microcontroladores são microprocessadores com funções de controles embutidas. Foi exatamente o que eu falei, tá? Podendo ser uma memória interna, conversores, codificadores, temporizadores, né? Que são os timers no inglês, tá? Outros recursos já entregados no próprio componente, tá? Alguns exemplos de microcontroladores, tá? Por exemplo, o sistema de controle
de um micro-ondas, ou um controle de um semáforo, ou até de um termômetro digital, pode ser aplicado um microcontrolador, perdão. Pode utilizar microcontroladores nessas 3 aplicações, né? Forno micro-ondas, semáforo e um termômetro digital. Então, alguns fabricantes de microcontroladores que a gente pode observar, tá? A Intel ela fabrica, tem a Microchip, que é da linha de PICs, tá? Tem a Atmel, que é o Arduino, tem a ST, que um dos famosos é o MSP430, tem a Texas Instrument, tem a Freescale e entre outros, NXP, entre outros fabricantes, tá? Mas isso aqui é o que eu vejo que são os principais. Então, os microcontroladores, né? Os recursos inerentes, tá? Aos microcontroladores e suas respectivas funções. Definições, perdão. Então, quais são os recursos que a gente pode encontrar no microcontrolador, né? A gente tem a memória ROM, tá? A memória ROM é uma memória não volátil, tá? O que significa? É quando eu desligo esse microcontrolador, desenergizo ele, né? A informação ela é retida. Quando a gente pode observar isso no nosso contexto lá da turma de integração de sistemas eletrônicos, tá? Quando a gente está programando o Arduino e aplica e coloca na placa da situação de aprendizagem, o que acontece? A gente grava o programa, tira a conexão do computador e alimenta pela fonte. O que acontece? Né? O programa é executado. Nota-se quando eu tirei a alimentação do computador, né, a placa ficou totalmente, né, sem energia. Mas como é que o programa foi recuperado, digamos assim, né, foi gravado, consigo utilizar ele? Porque o programa ele é gravado na memória flash, que é uma memória ROM, tá? Uma memória não volátil. Então a memória ROM é um dos principais recursos, tá, de um microcontrolador, tá? É a memória onde gravamos o programa que a gente desenvolve, tá? Ó, embora a sigla ROM signifique Read Only Memory, né? Memória somente de leitura, alguns modelos essa memória pode ser apagada e regravada durante o procedimento de programação do controlador, tá? É o que a gente faz quando a gente instala novos programas, tá? Modelo de menor custo permite que essa memória só seja gravada uma única vez, tá? Então, a memória ROM, tá? É uma memória volátil, é uma memória que perde toda a informação quando eu desenergizo o meu circuito, tá? Um exemplo que é bem visível, quando a gente está programando, né? Quando a gente programou, por exemplo, uma IHM, né? Aquela IHM da atividade 4. Se eu pegar e operar ela, estou lá selecionando a intensidade do LED e desenergizar essa placa, o que acontece? Né? Eu perco o estado que aquele display estava aparecendo, né? Da IHM. Eu perco tanto o brilho do LED quanto o estado que estava lá, o menu que estava mostrando na tela. Quando eu ligo ela de novo, o que acontece? Reinicia, tá? Mas aquele estado que estava não foi conservado, tá? Um outro exemplo, para ficar bem claro o que é a memória RAM, é o seguinte. Aqui, usando meu notebook aqui, eu pego, tiro a alimentação dele, a alimentação da fonte, e tiro também a bateria, tá? O que acontece quando eu ligar, né, colocar a bateria de novo, né? Se eu tô com um programa, sei lá, tô com o browser lá, o Chrome aberto, né? E tirar a fonte e a bateria, né? E quando eu colocar a bateria e a fonte, né? Ou só a bateria e ligar ele, o browser do Chromebook, o browser do Chrome, né? O Chrome vai estar fechado, né? Então ele se perdeu aquele estado. Quando eu energizo ele, ele não volta. A tela do Chrome não está aberta. Porque o programa, o Windows lá se reiniciou, tá? Então, a memória RAM, né, é responsável
pelo armazenamento temporário dos dados. Esta memória armazena variáveis dos dados e informações. Então, toda essa informação que o Chrome está sendo aberto, né, fica armazenado na memória RAM. Ou se a gente trata aquela atividade da IHM, né, quando eu configurava menu igual a 3, que era o LED B, por exemplo, ligado, ela se perde. Tá? E aí quando eu ligo de novo o Arduino, todas as variáveis são reiniciadas. Tá? Por isso que o Arduino tem esse comportamento. Ou qualquer microcontrolador, tá? Isso é uma característica geral, bem genérica. Então, é uma memória de acesso rápido, porém volátil. Tá? Ou seja, seu conteúdo é perdido quando o microcontrolador é desligado. Ok. Enquanto computadores possuem gigabit de memória RAM, o microcontrolador possui internamente alguns bytes, podendo chegar a alguns kilobytes em modelos maiores. Então o microcontrolador, tá, ele tem a característica que tem uma memória RAM muito pequena, tá? Não é tão grande. Então entradas e saídas digitais, tá? Essas vocês vocês utilizam a entrada e saída do microcontrolador desde quando se iniciou este módulo, né? O primeiro exercício que eu dei para vocês foi pisca LED. Então vocês estavam manipulando a saída digital, né? Saída digital. Então as entradas e saídas digitais são os pinos que podem ser utilizados como saída, né? Os famosos output, né? Pmode, 13, output, né? O pino que eu quero trabalhar, dizer que ele é saída. Podendo ser ativados ou desativados pelo programa durante sua execução. Ou pelas entradas, que são as inputs, né? Lembrando que o Arduino ele tem dois tipos de saídas, né? A gente pode considerar, tá? Dois tipos, tá? Que são as PWM, né? Que é uma modulação por pulso, e também as convencionais, digamos, quando eu coloco 0, né? A digital write, o pino e o estado dele, né? High ou low. E o PWM é analog write, né? O pino e o duty cycle, que eu quero que ele fique configurado no PWM, tá? E as entradas, mesma história, né? Tem entradas com conversor analógico digital, né? Que são identificadas pela letra A, né? Vai de A0 a A7 no Arduino Nano e de A0 a A5 no Arduino Uno, né? E também tem entradas digitais que eu só vou ler 0 ou 1, né? Então, geralmente, o controlador é bastante flexível nesse ponto, onde eu tenho terminal, pino, né? Pode ser configurado como entrada ou como saída, podendo ainda variar seu comportamento durante a execução do programa, tá? Eu posso dizer que neste momento vai se comportar como saída, mas num determinado processo ali, num determinado instante, vai ser como entrada. Também consigo fazer isso, tá? Mas eu preciso configurar, tá? Agora tu vai ser entrada, agora tu vai ser saída. Tá? Antes de tratar as informações, tá? Então, alguns controladores possuem mais I/Os, né, lazy I/Os, do que outros, sendo importante observar o número necessário e as estratégias de conexões com os periféricos para escolher o microcontrolador, tá? Isso aí vocês devem ter muito cuidado quando vocês especificarem um microcontrolador, tá? Por exemplo, tem lá um determinado problema que eu quero solucionar, tá? Que demanda muita entrada e saída, tá? Tem muitos sensores ali para conectar. Isso tudo vocês vão ter que pensar. Esses sensores eu posso conectar num barramento, por exemplo, o I2C. O I2C é um barramento de comunicação que eu consigo conectar diversos periféricos utilizando 2 fios, tá? Só que esses periféricos têm que suportar esse protocolo de comunicação, tá? I2C é um protocolo de comunicação. Então, e aí? Você tem que pensar, tá?
O microcontrolador tem suporte a I2C? Será que tem? Será que não? Né? Como é que eu vejo isso? Né? No datasheet. Então isso aí são requisitos de projeto que vocês devem atender, né? Ah, quero fazer um cubo de LED, né? O cubo de LED vai demandar bastante conexão. Eu posso ter placas expansoras também, utilizar um controlador com poucas portas, mas expandir essas portas, seja por uma lógica flip-flop ou por um outro circuito de lógica fixa, né, para expandir. Ou posso comprar um Arduino Mega lá com muitas portas que vai me ser suficiente para o meu projeto. Então isso vocês devem ter atenção, né? Principalmente, tá, em relação ao custo-benefício, tá? De nada adianta eu fazer um pisca-LED, comprar um controlador que tenha, sei lá, 60 portas e eu vou usar uma porta, né? Então, isso aí vocês devem devem pensar. Ou né, trazendo o vídeo anterior lá, a gente trabalhou as alternativas de fazer automação utilizando dispositivos eletroeletrônicos, né? Posso fazer um de lógica fixa, né? Um circuito dedicado com 555, né? Será que fica mais barato? Será que não? Então isso é bem interessante, tá? A questão de custo-benefício. Cabe de um bom técnico antes de projetar ter esses cuidados, tá? Os conversores analógico digital, né? Isso aí eu acho que ficou. Você já tem alguma ideia bem geral do que seja analógico digital, né? Então o microcontrolador pode ter esse recurso integrado, o Arduino tem. A resolução desse conversor é 10 bits, tá? Então, ou seja, tem na codificação do conversor do Arduino vai te dar valores de 0 a 1023, tá? No próprio componente, né? Então o Arduino tem. Podemos ainda estar associado a um circuito multiplexador, permitindo que vários pinos estejam conectados para fazer a leitura de sinais analógicos, tá? O que é isso, tá? Eu tenho lá um componente circuito analógico digital e tenho lá um multiplexador, tá? É um circuito, eu tenho uma porta entrando. Deixa eu ver se eu consigo ficar melhor. Multiplexador. E consigo ter várias portas, ter aquele acesso ao aqui. A gente consegue ver aqui, né? Ó, eu tenho aqui duas portas, né? Duas portas, por exemplo, que eu quero que tenha acesso ao circuito do conversor analógico digital. Onde é que está conectado nessa figura aqui o conversor analógico digital? Ele está configurado aqui no X, ó. Não sei se... Abrir mais... Aqui, que foi melhor explicar. Ó, tem aqui duas portas A e B, né? E aqui eu tenho um seletor, tá? Trazendo para o contexto lá de conversores analógicos digitais que podem ter acesso a diferentes portas, né? Significa aqui, ó, que o X, tá? O X tá o meu conversor analógico, meu circuito do tá ligado. O X é a ligação para o meu circuito do conversor analógico digital, né? Eu tenho duas portas querendo utilizar o conversor, né? Então, de uma lógica de tempo, tá? Eu vou pegar num determinado instante o A vai ter acesso ao X. Então, no multiplexador ele serve para seccionar, né, ou ligar, né, as portas para um determinado fim. Então, aqui está a tabela verdade. Se S for 0, o X, eu faço um curto de X com A. Então, isso aqui ele fecha, né? Se o S for 1, tá? Eu conecto B em X, tá? Então, no nosso exemplo, o X refere-se ao conversor analógico digital. Se S for 0, o A tem acesso com o conversor analógico digital. Se o S for 1, o B tem acesso ao circuito ao conversor analógico digital,
tá? Então eu posso ter. Também aquele exemplo lá que eu falei, vocês podem ter uma lógica de flip-flop, vocês podem ter uma lógica de micro multiplexadores para estender lá as portas, né? Então varia muito do projetista, né? Quais são as técnicas que eles vão utilizar. Alguns microcontroladores podem diferir de outros em questões de velocidade e resolução de conversão, tá? Foi aquilo que eu te falei. O Arduino ele tem 10 bits. O Arduino Dui, se eu não me engano, ele tem 12 bits, tá? De conversão. O Leonardo também, tá? Arduino Leonardo. E também no número de entradas e de canais multiplexados. Então aqui, ó, saídas PWM foi esse conhecimento, né, esse conceito que a gente utilizou para desenvolver a atividade 4, que era a atividade da IHM, tá? Então ela é uma modulação por largura do pulso, tá? Então eles são destinados para gerar através de uma onda quadrada sinais onde o tempo do sinal em nível alto varia de forma inversamente proporcional ao sinal de nível baixo, tá? Mantendo uma saída com a frequência constante. Tá? O que significa isso? Tá? A gente trabalha com Dutch Cycle, eu já vou falar sobre isso, que é o tempo que a onda fica em nível alto. Tá? Se tem um Dutch Cycle de 30%, tá? O que ele quis dizer aqui, ó, onde o tempo do sinal em nível alto varia de forma inversamente proporcional ao nível baixo. Significa que eu tenho Dutch Cycle, tá, de 30%, ou seja, a minha onda durante um determinado tempo fica 30% alta, né? O inversamente proporcional é que o restante, 70%, fica baixo, tá? É isso que quer dizer. Então, frequência constante, porém com tensão média variável, tá? Eu consigo manipular a minha tensão média, tá? O que o PWM faz ele trabalha com dois níveis de tensão, que é 0 e 5 volts, tá? Só que com uma variação de 0,5, 0,5, 0,5, uma determinada frequência, eu consigo variar a minha tensão média. Isso aplicado num LED, no motor, tá? No LED eu vou variar o brilho, tá? A tensão média afeta o brilho do LED. No motor eu consigo variar a velocidade de rotação dele. Então, dessa forma, em altas frequências de trabalho, podemos usar microcontroladores sua saída PWM para o controle de motores de corrente contínua e controle de luminosidade. Os dois exemplos que eu dei, tá? Então, aqui como é que funciona, né? O Pulse Width Modulation, PWM, tá? A técnica que permite simular, né? Eu gosto do termo virtualizar tensões entre 0 e, no caso do Arduino, 5 volts, tá? Utilizando um controlador digital. Então, olhando esse gráfico aqui, ó, tem aqui a chave fechada, chave aberta. Na chave fechada, o meu sinal está ativo. Tá? O VI aqui é o valor de 5 volts. Tá? E aqui, ó, aqui, o exemplo desse cara aqui é um Dutch Cycle de 50%, olhando aqui graficamente. Tá? Ou seja, metade, o período da onda, né? A onda é quadrada, ela vem aqui, desce, vem aqui e sobe, né? Onde vai repetir tudo de novo é aqui, ó. Este ponto é o mesmo deste, né? Então isso aqui se caracterizou um período, né? Uma onda periódica. Então, o tempo on e o tempo off, né? A soma deles dá um período, que é o T maior, tá? Então, como é que eu calculo a tensão média de saída, que ele identificou aqui como V0, que nesse gráfico está aqui, ó. Então, V0 vai ser o quê? O tempo on, ou seja, o tempo que a onda ficou ativa, dividido pelo T, que é o período. O que é o período?
é a soma do tempo on mais a soma do tempo off. Lembrando que tempo off é o tempo que a onda ficou inativa, ficou 0 volts, tá? Beleza? Vezes VI, que é a tensão que eu estou operando aqui. No caso do Arduino é 5 volts, tá? Eu consigo fazer essa lógica aqui, tá? Através de um transistor lá, para jogar ele, o transistor operar como chave, né? Zona de corte e saturação. Eu consigo fazer esse VI ser qualquer valor, tá? Mas eu estou trabalhando, estou pensando no pino do Arduino lá no meu controlador. Então é 5 volts, tá? O Arduino Nano opera com 5 volts. Então vamos dar um exemplo para ficar claro. Né? Imagina-se que eu tenho um duty cycle de 50%, ou seja, de um determinado período, 50% a onda fica ativa, nível de 5 volts, e outros 50%, né, ela fica 0 volts. Tá? Então imagina que o tempo ativo, né, o T-on, foi de 1 segundo. Tá? Beleza. Obrigatoriamente o tempo de T-off é 1 segundo também, tá? Porque eu disse que o duty cycle dela é 50%. Então aí que tá, inversamente o proporcional é que se eu tô trabalhando com 50 aqui na ativo, o outro 50 tem que ser inativo. Tá? Enquanto que é o período? O período vai ser 2 segundos. Tá? Então aqui ó, eu tenho 1 segundo, né? Que o tempo de on é 1 segundo, dividido pelo tempo total, que é o período, né? 2 segundos. Então tem 1 meio vezes VI, tá? Supondo que VI seja 5 volts, eu vou ter 1 meio vezes 5, né? Ou seja, 5 dividido por 2 é 2,5. Ou seja, se aqui for 5 volts, aqui tem que ser 2,5. Então eu simulo uma outra tensão, mesmo operando com 0,5 volts, tá? Isso é conhecido como tensão média, tá? Então, o duty cycle, tá? Percentual de um ciclo no qual o sinal está alto, tá? Então, um exemplo aqui, como é que eu falo o duty cycle, né? O mesmo exemplo, T1 igual a 1, T igual a 2, né? Então, eu tenho 0,5 vezes 100 igual a 50%. Tá? Aqui é um exemplo, tá? Dos diferentes tipos de... Aqui é um LED, aqui só para exemplificar, tá? Não é simbologia de LED, é uma lâmpada, mas pensa que estou atuando no brilho. Fiz um sistema lá para conseguir... Fiz um dimmer ali, né? Para diminuir uma lâmpada. Tá? Mas olha só, quando meu duty cycle está em 0, a lâmpada não está acesa. O LED não acende. Está em 25%, né? Ou seja, analog write. Aqui tem um erro nessa figura. No Arduino utiliza analog write, o pino e o pulso. Então 25% no Arduino equivale a 64. Tá? No Arduino Nano a resolução desse PWM é 8 bits. Tá? Totalizando os valores de 0 a 255. Nesse analog write aqui eu consigo escrever valores de 0 a 255. Se eu tenho um duty cycle de 50%, né? Então é metade de 255, deu 127, tá? Arredondando ali. Inteiro. 75, 191 e de 100, 255. Olha a lâmpada aqui, ó, ela acende com brilho máximo em duty cycle de 100%, ou seja, ela fica em 5 volts todo período. Tá? 75% aqui, ó, duty cycle, significa que 75% do ciclo ela está em 5 volts e o 25% ela está em 0 volts. Tá? Continuando os recursos, as características que os microcontroladores têm, existe também um barramento de comunicação. Tá?
são entradas e saídas digitais que atuam em conjunto, de forma a atender um determinado padrão, protocolo de comunicação em meio físico. Tá? Esse barramento de comunicação ele pode ser aplicado tanto no ambiente externo, né, que ou seja, o microcontrolador quer fazer uma conexão de periféricos, tá? Como também entre os módulos, entre o microprocessador e a memória flash e a memória EEPROM e a memória RAM. Então eu consigo, entre os timers, o oscilador, né? Não, o oscilador é um outro circuito, tá? Mas entre esses circuitos aqui que trafegam dados. Então, barramento de comunicação, ele vai fazer a comunicação, tá? Então, existe na literatura, na indústria também, né, nos dispositivos, existe protocolos de comunicação, tá? O protocolo de comunicação, ele vai definir o tipo de comunicação. Assim como a gente tem, por exemplo, as línguas, né, português, inglês, né, tendo digamos assim, né, o mesmo objetivo de transferir uma informação, eu consigo utilizando português e inglês, né? Mas as palavras não vão ser a mesma. Assim como eu tenho um protocolo de comunicação, tá? Eu tenho lá o CAN, o USB, o LIN, SPI, o ZARD, I2C, tá? Ou seja, são protocolos que eu transmito informação, né? Só que eles funcionam de forma diferente, tá? E um dos barramentos mais utilizados é usar o ZART, né? A antiga WART. A WART é um pouco diferente, tá? Geralmente disponível nos microcontroladores, permitindo a comunicação com periféricos através de portas seriais. Comunicação serial, tá? Isso aqui que o Arduino utiliza para se comunicar com o computador, né? Tanto para gravar como para enviar uma mensagem quando a gente utiliza o monitor serial. Então, aqui tem os timers, ó. Os timers são temporizadores. Esses aí vocês vão lembrar, tá? O famoso milis. O milis, eu sempre falei, utiliza temporizador, tá? Então, ó, são temporizadores que consistem em áreas de memória cujos dados aumentam ou diminuem sequencialmente com uma velocidade constante, geralmente configurável, tá? No caso do timer, no caso de milis, né, que era uma função lá interna que retorna o tempo decorrido desde a inicialização do Arduino, né, até o chamamento dessa função de milis, né, são valores que ele guarda numa memória que aumentam, né, eles sempre aumentam de forma sequencial. Ele aumenta a cada milissegundos, ele incrementa 1. Tá? Por incrível que pareça, também tem um micros, né? Que ele incrementa a cada 4 microsegundos. Né? Então, para vocês terem uma noção de tempo, assim, né? Eu pego um segundo pra gente é muito rápido, né? Divido por 1000, eu tenho 1 milissegundos. Pego esse 1 milissegundos e divido por 1000. Eu tenho 1 microsegundos. Então, existem microcontroladores que têm essa precisão de microsegundos. O Arduino tem de 4 microsegundos. Então, é muito, muito rápido. Não esse nível de tempo não é feito para humanos. Né? A gente não consegue perceber. Muito, muito, muito rápido mesmo. Então, sabendo a velocidade que esses dados mudam, é possível criar linhas de programas onde se pode ser feita a comparação de valores com esses dados, né? É assim que a gente utiliza o milis, vocês sabem fazer isso, tá? De forma de detectar quando um determinado período de tempo passou ou de medir um tempo entre dois eventos distintos. Interessante. Então, assim que a gente manipula um milis, né? Eu sempre comentei para vocês que utilizar delay não é muito útil, né? Dentro do mundo real, em sistema de requisitos de tempo real, né? Que precisa ter uma resposta urgente, precisa sempre tratar com um determinado tempo de resposta, né? O delay não é utilizado, por isso
E por isso que eu ensinei em milhas e sempre enfatizei, tá? Vocês trabalharem com milhas. A EEPROM é uma memória ROM, tá? De mesma forma que a memória ROM, essa memória não é volátil, ou seja, eu desligo o Arduino e retenho os dados, tá? Aqui, ó, os dados delas, nela armazenados, não são perdidos, enquanto o microcontrolador é desligado. Né? Existe um limite de gravações relacionado à vida útil desta memória, mas geralmente a quantidade de gravações é elevada, né? É que assim, ó, tanto as memórias são de semicondutores, né? Eles fazem lá no silício, ela tem uma vida útil, tá? De gravação de programa, só que a tecnologia que se utiliza hoje, né? É muito alta. Eu consigo gravar, regravar em uma quantidade absurda de vezes, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouco, tá? De forma bem sucinta, sobre o diagrama de bloco da arquitetura AVR, tá? Se vocês buscarem o datasheet, né? É 800 páginas por aí, né? Do Atmega, do microcontrolador que o Arduino utiliza. A ideia aqui é simplificar um pouco para vocês, né? Isso se torna só em termos de conhecimento, é interessante vocês entenderem como é que funciona a arquitetura do microcontrolador, né? Mas eu não vou cobrar prova disso, né? Mas é interessante vocês entenderem. Então, primeira coisa, quando vocês veem essa arquitetura, né? Vocês precisam localizar o microprocessador que o microcontrolador utiliza, tá? Que no caso esse aqui, ó, o AVR CPU, tá? A CPU é o cérebro do computador, tá? A CPU é um microprocessador, tá? Só realiza cálculos, tá? Com circuitos associados que controlam a execução do programa, tá? O que é isso? Ele vai executar uma instrução, tá? Mas vai ter um circuito que vai controlar qual instrução que ele vai executar. Por que eu falo para vocês que o Arduino executa de cima para baixo, né? Claro, quando eu não chamo função, né? Quando eu não pego e faço um jump lá, um pulo, né? Mas se vocês, sei lá, escreverem só variáveis, ele vai ler de cima para baixo. Por quê? Porque quando ele é gravado, né, as instruções elas são colocadas na memória e o circuito controla a execução, né, das instruções, ele faz de forma sequencial, né? Quando eu não utilizo funções, chamamento de função e assim por diante, tá? Basicamente, a CPU obtém busca, né, por cada instrução. Então, o que ela faz? Ela busca a instrução que ela vai executar. Onde é que ela faz essa busca? Na memória. Qual memória? Memória flash, tá? Onde é que está o... ensina as memórias, tá? Porque na memória flash está o programa onde foi gravado. Mas à medida que está sendo executado, as variáveis temporárias ficam na SRAM. Aqui, algumas memórias a gente consegue salvar na EEPROM, tá? Então o que ela faz? Ela busca qual instrução eu vou executar agora, né? E executa, tá? Executa, sei lá, eu tenho uma soma, sei lá, quero somar dois números. Ela vai lá, pega lá a memória, ela acessa a memória do qual aquela variável está armazenada, tá? Por exemplo, assim, ó, x igual a 2, y igual a 3, né? E eu quero somar esses dois valores, tá? Então o computador ele vai lá, pega e faz a instrução de soma, tá? Ele vai lá no registrador, né? Capta lá, acessa lá, ele vai lá na memória e pega lá o conteúdo de x, o x é igual a 2, e faz a soma do conteúdo de y. Vai lá, acessa a memória e vê quanto vai, acessa o conteúdo de y, que é 3, né? E executa, que é 5, né? 2 mais 3, 5. E eu posso salvar esse valor em uma outra região de memória, criar uma variável z que armazena esse valor, tá? Então a instrução é uma unidade
de programa que realiza uma determinada tarefa, como por exemplo, adicionar um valor, ativar uma saída também, né? Quando eu boto lá digital write, high, low, é uma instrução, tá? Desativar um recurso e assim por diante, tá? Então aqui, ó, barramento de dados, tá? Eu já havia comentado para vocês que é uma característica que tem em microprocessador também, tá? E em microcontroladores, tá? Esse barramento de dados, tá? Só uma curiosidade aqui, um parênteses. Os microprocessadores, por computar muito dado, muita informação, eles utilizam uma rede, né? Uma rede de uma NOC, uma rede intra-chip, uma rede de comunicação, tá? Barramento é uma rede, não sei se é uma rede porque ele não tem tantos protocolos como uma rede, tem roteadores, possui, tá? O barramento ele tem um fluxo de, como é que eu posso dizer isso? Uma rede ela pode ser expandidas. Eu posso ter, aqui tem uns exemplos de dispositivos que conectam, né? Mas uma rede de comunicação, tá? Ela tem muito mais dispositivos. A gente chama isso de escalabilidade, tá? Só fechar o parênteses, tá? Barramento a gente faz uma comunicação um pouco mais simples, tá? Com poucos periféricos. Então, olha só. Os periféricos são conectados a portas I/Os, né, do computador com barramentos de interface padronizados. Claro, né, eu estou trabalhando com barramento de dados, eu tenho que ter um protocolo já estabelecido, né, de comunicação. Então, o barramento pode ser visto como uma estrada para o tráfego dos sinais digitais, o qual consiste em um conjunto de conexões físicas, bem como especificações elétricas para sinais. Tá? Essas especificações elétricas são o que a gente fala de protocolo de comunicação. Tá? Então aqui ele é físico, né? No inglês é data bus. Tá? E aqui que vai conectar, tá? Ó, por exemplo, vamos entender um pouco essa figura aqui. Eu estou com um AVR aqui e aqui eu tenho um barramento de dados. Por exemplo, você já sabe, eu expliquei no slide anterior, que o AVR ele busca, o microprocessador busca as instruções, né? Ele pode encontrar essas instruções na memória flash, por exemplo. Aqui está o AVR, né? Ele tem um barramento de comunicação, olha aqui, que conecta a memória flash. Aqui também, ó, na memória SRAM, onde ele grava as variáveis temporárias, tá? Mas, ó, eu consigo acessar esse barramento, por exemplo, para consultar o conversor analógico digital, tá? Ou lá no, vamos ver se onde ele pode conectar. Aqui na EEPROM, ó, outro tipo de memória, tá? E assim demais. Aqui, ó, nas portas digitais. Aqui ele vem para o temporizador, é o time counter, né? Que é uma memória que vai lá para a porta. Essas portas aqui, ó, D tem 8 portas digitais, tá? Então, o barramento ele faz a comunicação, a interconexão dos dispositivos. Beleza? O que acontece é o seguinte, tá? A gente está acostumado a conectar lá dois barramentos. Só que quando trabalha num chip são muitos dispositivos, tá? Então precisa ter um protocolo maior. Não tem que essa que é a solução, essa tecnologia que a gente emprega, tá? Quando eu falei lá sobre as NOCs, que é a rede intra-chip, tá? Tem roteador e assim por diante, é muito mais complexo, né? É porque tu tem um sistema lá com, sei lá, 10 mil dispositivos, entendeu? Então precisa ter uma rede mais complexa, tá? Para interconectar todos os dispositivos. Então a memória flash, eu havia dito para vocês, que é onde o Sketch, que é o programa que vocês desenvolvem no Arduino, tá, é armazenado, tá? O exemplo aqui, né, o Pisca-LED, ele é armazenado aqui, ó, na memória flash, aqui onde é que ela é instalada. Tá? E uma memória ROM, ou seja, memória não volátil, que significa que quando eu desligo o Arduino, ela continua ligada, tá? Memória SRAM
é onde as variáveis criadas pelo sketch são armazenadas. Tá? E também é onde as variáveis do seu programa são modificadas. Então, o que significa isso? Tá? Se a gente pegar aquele programa da IHM, atividade 4 ali, eu fiz lá uma lógica de controle de menu, onde eu iniciei lá menu 1 igual a 1, menu igual a 2, menu igual a 3, tá? Ele nasce com menu igual a 1, né? Então, toda vez que liga, ele é armazenado menu igual a 1. Mas ao decorrer do programa, essa variável ela sofre modificações. Menu igual a 2, menu igual a 3, menu igual a 4 e assim por diante, tá? O que significa isso, tá? Essas modificações da variável elas são armazenadas na memória RAM. Tá? Uma memória RAM é uma memória volátil, ou seja, eu desligo o meu Arduino e ele perde informação. Tá? Então, por isso que quando eu desligo o Arduino, ele não mantém o mesmo menu. Tá? Por isso que ele reinicia. Tá? Por isso que ele tem esse comportamento, é justamente por isso. Tá? Assim como eu estou fazendo várias operações com variáveis, tá? Essas variáveis, qualquer modificação ou qualquer criação, tá, de variáveis, seu programa são modificados. Por exemplo, qualquer modificação dessas variáveis são alocadas na memória SRAM, tá? Que é uma memória RAM, tá? O S vem de static. É uma memória, a construção dessa memória SRAM estática aqui é de CMOS, tá? Enquanto tem a DRAM, não sei se vocês conhecem, é utilizada nos computadores, né? Elas são memórias que utilizam capacitores, tá? Capacitores. Então aqui a gente tem um outro circuito, tá? Vou falar bem sucintamente, que é o Power Supervision, tá? Ele é o controle de reset e energia do microcontrolador, tá? Aqui tem aqui ele pode controlar a energia do supervisionar o consumo dele, de potência, a tensão dele, tá? E de reset, tá? Aqui, ó, o Watchdog Timer, tá? O Watchdog Timer é um dispositivo eletrônico, tá? Temporizador que dispara um reset ao sistema se o programa principal devido a alguma condição de erro, tá? O que ele faz, tá? Ele é um dispositivo tolerante a falhas, tá? Não, ele é intolerante porque ele não permite falha no seu sistema. Então, se em algum momento o Arduino deu algum bug, sei lá, ele sofreu alguma falha, esse Watchdog detecta, tá? Ele dá um reset, tá? É um sistema de proteção contra falhas. Tá? Então o Arduino ele se torna tolerante a falhas. Tem um colega meu que durante o mestrado eu conheci ele trabalhava com um sistema de tolerância a falhas, onde o objetivo dele era fazer um circuito que ia ser instalado aí nesse Watchdog Timer, né? Quando desse alguma falha de comunicação, alguma falha crítica, né? Também tem a criticidade do sistema, tu não vai resetar ele por qualquer coisa, né? Então tem que ter alguma heurística, né? Alguma condição de criticidade. Ó, aconteceu uma falha, ó, algo crítico aqui no meu sistema, eu sou obrigado a resetar. Eu vou lá e implemento, eu configuro nesse Watchdog, né? Então ele fez isso justamente para o sistema ser tolerante a falhas, tá? E olha só que interessante, aqui eu peguei do datasheet, isso aqui, tá? Esse Watchdog que o Arduino tem instalado, ele é suscetível à interrupção, né? Eu consigo gerar uma interrupção é uma chamada de função que ela obrigatoriamente é executada quando eu chamar, tá? Um exemplo bem simples de interrupção é quando vocês um exemplo assim, imagina que vocês estão fazendo um bolo e toca o telefone, tá? O teu chefe te ligando, né? O que tu faz? Tá fazendo um bolo, tocou o telefone, você para o bolo e atende o telefone, tá? Interrupção é a mesma coisa. Trazendo uma analogia, a interrupção é aquele telefone. Eu tô fazendo qualquer outra coisa. Cara, tocou o telefone, eu vou atender, tá? A interrupção é a mesma coisa. Eu tô executando lá, tô fazendo, aumentando o brilho do LED, tô me comunicando lá com o computador. Cara, interrupção, deu interrupção, eu atendo,
não tem esperar, é imediato, tá? Então tem um System Reset, ele consegue resetar o sistema, tá? E consegue fazer dois, interromper e dar um reset no sistema, tá? E aqui, ó, tem um Watchdog Oscillator, tá? O que significa isso? Para se tornar mais tolerante a falhas, né? O que acontece? Cara, imagina se deu problema no teu oscilador. Teu oscilador é que o Arduino ele funciona de forma síncrona, né? Então todos os processos eles são executados em um determinado tempo. Que tempo é esse? O tempo que oriundo, né? Eu posso modificar esse tempo, tá? Mas a raiz desse tempo ele é do oscilador, tá? O Arduino não utiliza um oscilador de 16 MHz. Então esse Watchdog Oscillator ele é um oscilador específico para o Watchdog. Então se dá problema no oscilador que o Arduino utiliza, o microprocessador utiliza, se parar, o Watchdog ele funciona porque ele não pega a oscilação do oscilador do restante dos dispositivos. Ele tem um oscilador próprio. E isso se torna ele mais robusto ainda, né? Independente. Então anota-se que o oscilador funciona independente do oscilador geral do controlador, mostrando-se assim tolerante a falhas, né, oriundas do circuito oscilante, tá? Então ele se torna intolerante, tá? Eu me enganei lá, intolerante, tá? Ou seja, pode ter falhas e ele não a recebe, né? Ele consegue continuar sem essas falhas. Ele é intolerante às falhas. Então aqui tem o Circuit Oscillator, né? Circuito responsável por gerar a frequência de oscilação de todo o sistema, né? Lembrando que o Watchdog tem um sistema isolado. E EEPROM, da mesma forma que a memória ROM, essa memória não é volátil e os dados nela não são perdidos como o microcontrolador é desligado, né? Aquilo que eu falei, eu desligo o Arduino, os valores que eu salvar dentro daquela memória eles permanecem, tá? Isso aí é muito interessante quando a gente fazer uma aplicação que eu preciso conservar os dados, né? Então, como é que eu posso exemplificar isso, tá? Imagina que eu fiz, só para ficar um pouco claro, tá? Imagina o exemplo aqui. Imagina que eu estou trabalhando com um sistema bancário, tá? Por mais que não utilize muito, tá? É mais para entender, tá? Estou trabalhando com saldo, sei lá, eu tenho 100 reais, né? E comprei uma coisa de 10 reais, ficou 90 reais, tá? Se eu desligasse o Arduino, ia perder essas informações, né? Essa subtração do meu saldo, né? E eu voltaria com 100 reais. Como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, né? Dependendo de algumas operações, eu salvo o meu saldo, a variável saldo, na EEPROM. Então, quando eu desligar o Arduino, o meu saldo ele vai ser referenciado ao EEPROM. Logo, quando eu ligar ele de novo, o meu saldo vai começar com 90 reais. Tá? Entendeu? Então, entenderam? Então, olha só. EEPROM é um artifício que eu consigo colocar algumas variáveis que são importantes, que eu preciso continuar meu programa daquela forma, né? Outro exemplo, não é, que eu pensei agora é vocês configurarem um sistema que o usuário configura ao seu gosto, né? Sei lá, fiz um rádio veicular e o usuário configurou o volume, né? Então ele liga e desliga o carro, né? É bem comum a gente fazer isso. Então, se eu fizesse um rádio veicular, né, eu não iria pedir para o cara configurar toda vez o volume ou a estação de rádio, né? Ia ser complicado, né? O usuário não ia gostar, o cliente. Toda vez que eu ligasse o carro, o rádio partia de uma tal estação. Não, eu colocaria uma memória ROM onde vai configurar a última estação que o usuário configurou, né? Faria mais sentido, tá?
Beleza? Eu consigo também salvar variáveis aí. Então, aqui está o PWM, tá? Que é o bit, é o Time Counter 2, é esse cara aqui, ó, de resolução de 8 bits, tá? Aqui tem algumas características, né? Ele tem um Simple Channel Counter, contador de canal simples, né? Da frequência de geração, ele tem um gerador de frequência, ele tem 8 bits de resolução e possui uma operação assíncrona, então ele não depende do clock, de um oscilador, tá? Olha aqui, já permite usar o clock, né? Permite um clock, tá? Externo de 32 kHz. Consigo fazer o PWM nas frequências, tá? Tem um AD converter, conversão analógica digital. Ele tem 6 canais para conversão analógica digital de 10 bits, tá? Eu consigo expandir o conversor utilizando multiplexadores, tá? Então aqui está a resolução dele, ó. É 10 bits. Olha só a acurácia e exatidão, tá? Ele tem acurácia de 2 bits absolutos. Então, de 2 LSB. Então, os dois últimos bits são 10 bits, os dois últimos bits, tá? Eles podem sofrer alguma variação, tá? Trabalhando com tensão de 0 a 5, se for 1023, né? A resolução dele dá em torno de 0,48 mV, tá? Por cada bit. Então eu posso ter uma... Tem esse internal band gap, tá? Que é a região proibida do nível lógico, onde o meu controlador não entende se é nível lógico alto ou baixo. Então os microcontroladores tem isso aqui, se trabalhar com chip, tá? Dentro do chip, tá? Tem uma região que ele não vai definir se é nível alto ou nível baixo, tá? Se eu utilizo uma entrada input, né? Ele já tem conversor, já tem um tratamento para simplesmente tratar que sinais abaixo de 2,5 volts é 0 e sinais acima de 2,5 volts, 2,5 volts é 1, tá? Tem outros circuitos, mas o CMOS aqui, ele sempre tem essa característica, tem uma zona aqui que ele não vai conseguir interpretar se é 0 ou 1, tá? Tem a UART, os ART, né? Que se refere a Universe Synchronous Asynchronous Receiver Transmit, tá? Então, o transmissor síncrono e assíncrono, tá? É essa UART aqui, ó, que faz a comunicação com o computador, né? A gente, na placa desenvolvida da estação de aprendizagem, eu coloquei o Bluetooth na porta 0 e 1, que essa porta ela utiliza a USART, tá? Então o Bluetooth ele se comunica também com os ART. Então por isso que eu me apropriei, tá? Então dois dispositivos eles devem se comunicar com a mesma linguagem, com o mesmo protocolo. Então o Bluetooth, o computador, ele utiliza esse protocolo, tá? Então no Arduino ele está instalado na porta 0 e 1, tá? E também, né, vale ressaltar que também ele por eu usar a gravação, né, o gravador ele é conectado também na porta 0 e 1, tá? Por isso quando eu tento gravar o programa do Arduino com o Bluetooth dá problema, porque ele envia dado e recebe, e aí dá problema de conflito e tu não consegue gravar, tá? O SPI também é um outro protocolo de comunicação, tá? Ele é utilizado, né? Serial Peripheral Interface. Então a interface serial para periféricos, tá? Tem o TWI, que para nós a gente chama de I2C, tá? Um protocolo de comunicação serial conhecido como I2C. Funciona como um sistema mestre-escravo, tá? Pode se conectar diversos dispositivos no mesmo barramento. Então sempre vai ter um mestre e um escravo.
o mestre vai se configurar com o escravo e vai escutar o escravo, ele que vai comandar, né, o escravo. Os escravos eles só obedecem a ordem do seu mestre, por isso que é mestre escravo, tá? Ele é localizado aqui. Então tem as portas D, B, C, né? São as portas de comunicação com o mundo externo, pode receber ou exportar sinais. É onde é que está conectada a porta 13, 12, 9, 10, tá? Então aqui, nota que aqui, ó, aqui eu te falei que era o PWM, né? E ele vem aqui na porta D, entendeu? Deixa eu ver. Ah, e aqui está o diagrama da arquitetura do processador AVR, tá? Isso aqui é referente a esse AVR aqui, ó. O datasheet mostra como ele funciona, tá? Então aqui eu tenho o decodificador de instrução, tenho o registrador de instrução, tenho a memória flash, tá? Tenho o program counter, que ele vai contando as instruções. Tem aqui 32 registradores, cada registrador tem 8 bits, tá? De propósito geral. O registrador ele serve para armazenar dados, tá? E só que a vantagem dele é que são extremamente rápidos. Consigo escrever e ler numa forma, acho que, se não me engano, é 1 ou 2 ciclos, tá? De relógio. Então é muito rápido. Então aqui eu tenho dados da SRAM, tá? Ó, interface address, tá? Direct. Então aqui eu estou trabalhando com a SRAM, aqui é a EEPROM e aqui as linhas dos I/O, né? Quando eu escrevo, sei lá, a um nível alto na minha porta, né? Quem executa isso é o microprocessador que dá o comando aqui para minha, ó, aqui tá a ULA, né? A ULA é a unidade lógica aritmética, do inglês ALU, tá? O datasheet está em inglês, as coisas estão em inglês. Então ele vai comando aqui e aí eu consigo, ó, aqui ele executa, né? E aqui está o barramento de comunicação e envia informação aqui para os I/Os, tá? Então assim eu consigo manipular a entrada e saída. Aqui está o analógico computador, watchdog, o SPI, interrupt, unit, que é a interrupção, tá? Os I/Os, vamos lá, ó, unidade lógica aritmética. ALU, tá? Mas do português a gente chama de ULA, tá? A ALU é o principal elemento de processamento do processador. Ela é gerenciada pela unidade de controle para realizar operações aritméticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Lembrando que a gente viu com conhecimento lá de aritmética binária, né? Eu consigo fazer qualquer operação utilizando só a soma, tá? Porque na computação, números negativos são representados como complemento de 2, tá? Complemento de 2, aí eu, por exemplo, com o que é o complemento de 2, né? Por exemplo, menos 1, né? Menos 1, o que eu faço? Eu pego o número referente positivo, ou seja, 1, coloco ele em número binário, faço complemento de 1, né? Ou seja, fica 1, 1, 1, tudo 1, né? O que era, e o último bit 0. Né? O que é o complemento de 1? É pegar e negar cada bit, né? Inverter o bit. E depois eu somo 1 no último. Então, se eu tenho o número menos 1, aí equivale a todos os 1, tá? Todos os bits serem 1, tá? Então, menos 1 ele é representado dessa forma, tá? O Arduino utiliza 8 bits, tá? Nesse exemplo aqui, né? Se vocês, isso é muito interessante, ó, se vocês colocar na função aquela analog write, que ela recebe o valor de 0 a 255, se vocês escreverem menos 1, né, ela vai ter um pulso de 100%, date cycle 100%. Por quê? Porque menos 1 ele é interpretado como 255. Né? Isso dá pra gente ver. Vocês podem fazer isso no Tinkercad. Coloca lá, pega um exemplo da IHM e bota menos 1 no analog write. Verifica se o LED não vai ficar 100% aceso. Tá? Isso é uma atividade para vocês fazerem e depois me comentarem no chat. Tá?
Isso é bem interessante. A gente viu isso no início do módulo, tá? Então, vamos lá, operações lógicas como NOT, AND, OR, XNOR, não, XOR, tá? Então, isso aqui a gente consegue fazer lógicas tanto operacionais, né, como booleanas, tá? Bem como diversas operações. Os dados para a luz são objetivos a partir do arranjo de registradores. Foi o que eu falei, tá? Esse arranjo de registradores, tá? Eles estão conectados ao barramento de dados, onde eu consigo pegar a informação da memória flash, pegar a informação da memória SRAM, né? A flash é que está o programa, tá? A SRAM são as variáveis. E eu copio essas informações para os registradores, tá? Por que eu faço isso? Porque os registradores eu consigo acessar numa velocidade absurdamente mais rápida. Por isso que eles não são conectados diretamente na ULA, tá? Eu tenho ali um intermediário. Então, o decodificador de instrução, tá? O decodificador de instrução pode ser considerado como parte da ALU, que é esse cara aqui, ó. Embora o tratemos como uma função separada nessa discussão, porque as instruções e a decodificação delas são importantes para a operação do microcontrolador. Tá? Ou seja, ele que vai tratar, ele que vai decodificar as instruções que o programador fez. Tá? Olha, agora tu manipula lá o pino digital 13, né? Coloca ele em 0, depois coloca em 1, que é o pisca-LED. Né? O microprocessador realiza uma determinada tarefa definida pelo programa, que consiste em uma lista de instruções armazenada na memória, né? Que é o programa. Tá? O decodificador de instrução toma cada instrução em binário, né? Em ordem que elas aparecem na memória, e as decodifica. Tá? Então o que acontece? O trabalho dele, o trabalho do decodificador vai ser decodificar aquelas instruções que estão armazenadas na memória. Tá? Então ele vai pegar aquela instrução lá em binário e vai decodificar numa forma que a ULA possa entender. Tá? Então, arranjo de registradores. O arranjo de registradores é um conjunto de registradores internos ao microprocessador. Durante a execução de um programa, os dados e o endereço de memória são temporariamente armazenados em registradores que constituem em arranjo. Tá? Então, o que eu havia dito para vocês, né, que os registradores vão copiar os valores da memória flash e da memória SRAM, né, e vão colocar aqui de forma temporária, tá? Porque ele é limitado, então ele vai executando, vai limpando a memória, e assim por diante. Por que isso? Porque a transferência de dados, a consulta de dados neles é muito mais rápido que eu acessar diretamente a memória flash ou a memória RAM, tá? Então, esse aqui foi a aula que eu explico a arquitetura do microcontrolador, né? Os slides que eu me baseei bastante em processamento de sinais. Esse livro aqui, ó, do Floyd, Sinais Digitais, e esses 3 livros aqui de programação para Arduino e programação para Arduino 2, tá? Tranquilos? Então tá, pessoal. Abraço aí. Essa foi a aula de hoje. Vocês podem me perguntarem, tirar suas dúvidas. Então tá. Até mais.